Começando agora mais um Se Liga Futebol, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Vamos dar aquele giro rápido, né, pelas notícias mais quentes do futebol, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. A ideia é deixar todo mundo atualizado de forma rápida, mas claro, com aquela análise que a gente gosta. No Brasil, o fim de semana da Série A, olha, pegou fogo. Domingo, tivemos um Cruzeiro e Flamengo, que jogo, 2-2, foi eletrizante. Gols do Caio Jorge e do Gabigol pro Cruzeiro. Aliás, o Gabi, né, perdeu um pênalti. Sim, perdeu, mas guardou no rebote, né? Impressionante. Exato. E pelo Flamengo, Arrascaeta e o Gabigol de novo marcaram. E não foi só isso. Teve Grêmio 1-0 no Santos, gol do Christian Oliveira, e o Palmeiras, ganhou fora de casa do Vasco 1-0. Pois é, e esse gol do Palmeiras, do Vitor Roque, que acabou de chegar, isso já mostra o impacto dele, né? Dá confiança para o time, justifica o investimento. E do lado do Cruzeiro, o Caio Jorge continua em boa fase, mais um gol importante para ele. São resultados que mexem na tabela, claro, mas dizem muito sobre o momento das equipes, sabe? A estratégia. Com certeza. E rapidinho pela Série B, no mesmo dia, Chapecoense fez 2-1 no Criciúma. E, nossa, para o Atlético Paranaense tomou uma pancada em casa, 1-4 para o Botafogo de São Paulo. Pesado, né? E teve o Operário 1-0 no América Mineiro também. A Série CB sempre muito disputada. Agora, mercado da bola aqui no Brasil, oficializaram o Vitor Roque no Palmeiras, como você disse. Chegou também o zagueiro paraguaio Ivan Roman no Atlético Mineiro e o atacante Wanderson no Cruzeiro. Uhum. E uma notícia que marcou, né? Felipe Melo anunciou a aposentadoria. Fim de uma era para ele. Verdade. E outra situação pra gente ficar de olho é a do Antony. Ele tá bem lá no Betis, né? Emprestado pelo Manchester United. E agora o United colocou um preço entre 40 e 50 milhões de euros. Nossa, bem abaixo do que pagaram, né? Muito abaixo. Pagaram 95 milhões pro Ajax. É uma perda grande, mas, assim, eles querem recuperar algo, né? Já tem clubes interessados, mas, olha que curioso, o Atlético de Madrid parece que não tá nessa briga. A janela abre no fim de maio, vamos ver. Entendi. E por falar em desfalques, não por transferência, mas por cartão, o Sport vai sentir falta do Lucas Lima contra o Cruzeiro. Sim, terceiro amarelo. Pois é. E essa ausência, mesmo sendo só por cartão, ela toca num ponto que está preocupando muito, viu? A quantidade de lesões graves na Série A este ano. 2025, o pessoal fala muito da sobrecarga física, do calendário que não dá folga. É verdade. É um risco constante, né? Não só suspensão, mas perder jogador por mais tempo. Exato. Mudando um pouco o foco, futebol feminino. Paulistão 2025 está chegando, começa dia 6 de maio, 8 times na disputa. Isso. E o Palmeiras é o atual campeão, né? Entra como um dos favoritos. Com certeza. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, são os times que a gente espera que briguem lá em cima, mas o campeonato é super importante também para times como o Santos, sabe? O Santos está na Série A2 nacional, então o Paulistão há uma chance de ganhar ritmo, visibilidade. Boa lembrança. E a primeira rodada já tem jogaço, né? Sim, São Paulo e Santos logo de cara, e tem Realidade Jovem Corinthians, Red Bull Bragantino. Vai ter transmissão em vários lugares, é bom para acompanhar. Legal. Agora, vamos atravessar o Atlântico. Notícias internacionais. E começando com um tema pesado. Lesões graves. Tem jogador de peso que só volta em 2025. Éder Militão, do Real Madrid, e o Rodri, do City. Os dois com problema no joelho. Lesão de joelho é sempre complicado. E o Ter Stegen, goleiro do Barça, também fora por um bom tempo com lesão no tendão patelar. E o impacto financeiro disso tudo é gigantesco. Saiu um relatório recente da Howden. Olha só os números. As lesões custaram 732 milhões de euros. Isso dá quase 4 bilhões e meio de reais. Só em salários de jogador parado nas 5 grandes ligas da Europa na temporada passada, 23-24. 4 bilhões e meio é muito dinheiro parado. Demais. A Bundesliga, na Alemanha, teve mais frequência de lesões, mas a Premier League, na Inglaterra, teve o maior custo total, 318 milhões de euros, quase 2 bilhões de reais.
Isso alimenta demais o debate sobre o calendário, né? Não é só desgaste físico, é um ralo financeiro para os clubes. O Manchester United, por exemplo, gastou 39 milhões de euros só com um jogador no departamento médico na temporada passada. Impressionante. E no mercado lá fora, o Real Madrid não para, né? Investiu pesado, uns 250 milhões de reais, numa jovem promessa do River Plate, e achei curioso ver as flutuações de valor. O Haaland, do City, deu uma leve caída no valor de mercado dele, Coisa pouca, mas acontece. enquanto o Matheus Cunha, que agora está no United, está em alta. E a transferência dele foi a 7ª maior de um brasileiro na história. É a prova de como o desempenho recente e o potencial mudam tudo no mercado, né? Os clubes pagam caro na compra e pagam caro também quando o jogador não joga, como a gente viu nos custos do United com as lesões. Falando agora de seleções, um feito histórico. O Uzbequistão classificado para a Copa do Mundo de 2026 pela primeira vez. Que legal. Muito bacana ver novas seleções chegando. E outras notas rápidas. Surgiu uma conversa sobre a Argentina jogar um amistoso contra a Rússia, mesmo com a suspensão da FIFA. Meio estranho, né? Vamos ver se isso se confirma. E o Pep Guardiola, hein? Disse que tem sonho de treinar uma seleção em Copa do Mundo um dia. Imagina o Guardiola numa Copa. Seria interessante. E essas movimentações de seleções lembram o calendário de 2025, né? 5 datas FIFA pela frente, a maioria preliminatórias. Isso aperta ainda mais a agenda dos clubes. E para o Brasil, especialmente com o novo Mundial de Clubes caindo bem num período que antes era do Brasileirão a todo vapor. Vai ter que parar o Campeonato Nacional. Verdade, vai ser um desafio logístico e de calendário enorme. Para fechar nosso giro, uma olhada rápida em táticas e rivalidades. A gente nota uma tendência, né? Um futebol mais ofensivo no geral. Pressão alta, o tal do falso 9. Sim, aquele atacante que flutua mais. Exato. E o uso de análise de dados cada vez mais forte, né? Com certeza, tá em todo lugar. E falando em paixão, a revista 442 fez um ranking legal dos maiores clássicos do mundo. O pódio ficou com River e Boca, claro, Celtic e Rangers e Real Madrid e Barcelona. Mas olha só, o nosso Grenal apareceu bem na fita. Opa! 11ª. Uma ótima posição, reconhecendo a força do nosso clássico gaúcho. Muito bom. Bom, bastante coisa pra gente ficar de olho, né? Muita coisa. E tudo isso, sabe, esse aumento da exigência física, os custos com lesão subindo, as táticas ficando mais complexas. Isso me deixa pensando, qual vai ser a próxima grande adaptação? Como os clubes, a gestão, o desenvolvimento dos jogadores, como tudo isso vai ter que evoluir para lidar com essa intensidade que só cresce? Como o futebol vai se ajustar? Fica aí a reflexão, né? Para a gente acompanhar nos próximos tempos.